né, a lista que eu tenho é o professor Wagner Serquini. Ok. Tá, bom, boa noite a todos. Eu sou aqui de Santo André, São Paulo, né? E estou no primeiro semestre, né? Profilo aqui na UFABC. Meu orientador é Augusto Rodrigues, né? E minha pesquisa tem o tema Paideia Platônica, Caminhos para uma Educação Integral. Eu optei por fazer uma exposição pontuando alguns trechos aqui dessa pesquisa. Ela está embrionária, né? É um projeto, a pesquisa está no início, mas o projeto tem o objetivo de investigar o papel da educação em um espaço de formação crítica, ética e estética, né? E articular a proposta de uma formação integral do estudante. E aí contrapondo as tendências tecnicistas, né? E fragmentadas no ensino médio. Então, essa proposta tem assim, um fundamento, a princípio, na paideia platônica, mas ela também deve dialogar com uma crítica da razão instrumental, né? Hockenheim, e essa denúncia da redução da razão como um instrumento de controle e eficácia, né? Então, é, esse, essa pesquisa, ela tem trazido algumas provocações, né? E nesse estágio, né, essas provocações, eu estou partindo de reflexões, né, sobre essa formação integral, né, mas não restringir só a Platão, né? Então, deve ser considerado outras referências teóricas, né, pertinentes a essa proposta, considerando assim a complexidade, né, da formação integral. E é assim, é factível, né, que em algum momento pode-se chegar a uma aporia, né? Mas, como o título, o tema propõe, são caminhos, né? Caminhos. Então, é sabido assim que o ser humano platônico ele vive um conflito, uma tensão, né, provocado pelas relações entre desejo, emoção e razão, né? E essa luta consiste em buscar, ao mesmo tempo, um mundo sensível, né, do agradável, dos prazeres, mas também do belo e do bem. E o autor aí, Paviani, é uma referência para essa provocação, né, para essa tensão. Nesse sentido, então, se encontra essa tensão e os objetivos e os fins da proposta educacional, né, do integral, ela é uma formação mais sólida e não superficial. Então, todo o alvo do homens excelentes, homens virtuosos, né, capazes de promover o bem da cidade, né? E considerando também uma reflexão no mito da caverna, né, simbolizando assim essa jornada, essa libertação da ignorância para o conhecimento da verdade, do bem supremo, né? E transformar o sujeito, né, no caso o aluno, o estudante, né, uma transformação interior. Então, por isso essa tensão, né, de sair de uma formação meramente técnica, sem sentido, né, e em direção a uma prática que não só informa, uma filosofia em sala de aula que não só informa, mas transforma, né, levando a experiência, né, ao patos, né, ao espanto, e, portanto, ter a experiência do filosofar em sala de aula, né? Então, transpor o Platão para os dias de hoje não é algo simples, né? Então, pode replicar alguns conceitos. Então, é necessário reinterpretar
criticamente, né, para a realidade atual, mas sem deixar essa essência, né, da formação integral, que essa proposta foi da Paideia, né? Então, a proposta não é fazer uma educação platônica, mas uma educação inspirada, né, nessa formação integral, e não quero cair aqui no senso comum, mas sair das cavernas contemporâneas, né, da ignorância, da desinformação, né, e da alienação tecnológica. Então, há alguns problemas e riscos. A abstração excessiva do pensamento platônico é um fato, né, prioriza um mundo das ideias, os conceitos puros, podendo se distanciar de uma abordagem prática. Então, isso é um risco, né? Uma abordagem prática, concreta e vivencial, que é o que se pretende. Então, sabendo que o Platão ele viveu numa sociedade aristocrática, né, escravocrata, e diferente de uma sociedade democrática, plural e multicultural nos dias atuais. A filosofia platônica, o mundo sensível é visto como um imperfeito, ilusório, inferior ao mundo das ideias. Então, essa visão pode gerar uma resistência à valorização dos saberes práticos e produzir essa dicotomia, né, artificial entre teoria e prática, né, entre mente e corpo. Então, essa tensão, essas provocações, o saber abstrato, o saber aplicado. E é sabido assim, que no ensino médio brasileiro, a gente enfrenta atualmente uma série de desafios, né, de superficialidade, conteúdo, fragmentação curricular, o tecnicismo, a perda de sentido ético e humano, né, na educação, e a formação integral dos estudantes, então, prevista em documentos oficiais, muitas vezes reduzida a treinamentos, habilidades utilitárias, né? Então, a primazia dessas dimensões em detrimento de outra, e tem, assim, historicamente conduzido a desequilíbrios, né? Em certos contextos, legitimando atos de barbárie, né, na sociedade, né? Em algum momento eu pensei aqui no texto como no período do Holocausto, né, que para atos, toda a barbárie que ocorreu, havia técnicos lá, havia engenheiros lá, né? Então, o mundo vem passando por transformações e parece que a escola não cumpre bem esse papel, né? No caso, a filosofia, né? As aulas de filosofia, na formação do sujeito ético, responsável e autônomo. Então, partindo da observação de situações de violência dentro da escola, né? Eu tenho vivenciado isso, nós, colegas professores, né? Indisciplina, depredação de escola, bullying, então, pensa-se no técnico, né, na formação técnica, mas não no comportamento ético, na formação do ético, do homem ético, né? E, então, essa minha rotina na sala de aula, tenho percebido isso, né? Esse imediatismo, a técnica, o consumo desenfreado, tem afastado os estudantes de uma reflexão mais profunda, né? Desse filosofar, dessa interioridade, né? E, então, nesse sentido, as questões éticas tornam-se mais urgentes, né? E não transmitir apenas conhecimento, que não faça sentido, mas e não transformar a filosofia num mero passatempo, apenas informação, né? Então, nesse contexto surge a dúvida: será que apenas a transmissão de conhecimentos a gente pode conseguir que o estudante adote uma atitude ética perante a vida? É uma questão, né? Podemos conseguir ajudar a pensar no sentido, o sentido da existência, a refletir sobre o que estamos fazendo aqui, né? Qual a finalidade de nossas ações, o conteúdo e a forma das aulas tem proporcionado esse espanto, esse pato, essa experiência, né, em sala de aula. Então,
entende-se que o desenvolvimento cognitivo tem a sua relevância, mas precisa estar alinhado com uma dimensão ética, estética, né? E proporcionar uma educação mais holística, né? Então, o Platão e outros pensadores também contemporâneos poderão nos ajudar a seguir uma forma de conteúdo de aula através de breves leituras, textos selecionados, voltados para o bem comum, abordar dilemas éticos, será a solução? Então, essa educação tradicional, enquanto processo de depósito de conhecimento, onde os professores e mestres somos apenas explicadores, depositantes, alunos receptores e passivos, né? Então, aqui também considerando o Silvio Galo, aqui, que diz, o ensino de filosofia que deve ser emancipador, né, que possibilite a cada estudante ferramentas para pensar por si mesmo. Então, as aulas de filosofia na atualidade, elas carecem de uma forma de conteúdo que provoque o assombrar, a reflexão, o filosofar, facilitando essa construção do ethos, né? Essa formação de valores, de princípios para a vida, estimular, sensibilizar e fazer sentir a empatia, a compaixão, os afetos, né? Essa atividade de sensibilização, segundo um autor aqui, o Langon, que estou considerando também, não se trata de jogos didáticos, né? Motivar os estudantes que já estão entendiados, né? Mas sensibilizar, fazer sentir, né? E provocar esse impacto, né? Essa paixão, né? Esse entusiasmar-se, considerando que somos seres de experiência. E, nesse sentido, não há evidências que somente conhecimento, né, torna uma pessoa melhor moralmente, eticamente, né? Então, sendo assim, tem-se que o excesso de informação na escola não tem proporcionado um espaço de experiência do pensar, do olhar, do escutar, da alteridade, né? Um autor que estou considerando aqui, o George La Rosa, né? O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em que encarna. Não está como conhecimento científico fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade. Então, nós estamos diante dessa dicotomia, né, entre informação e formação, entre teoria e prática, para pensar a vida de maneira mais profunda, né? Talvez a filosofia na sala de aula, né, no ambiente escolar, sobre essa perspectiva estética, essa ênfase estética, ética e emancipatória possa ser um caminho, né? Mas, então, vai se exigir práticas pedagógicas diferenciadas e superar os currículos vigentes que reforçam essa fragmentação do conhecimento e, muitas vezes, itinerários formativos, né? Então, esse processo, né, lembrou, também citei aqui no texto, esse texto embrionário aqui, o Rubem Alves, quando fala de escolas que são gaiolas e escolas que são asas, né? As escolas que são gaiolas, isso para que os pássaros aprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle, né? Mas as escolas que amam, que não amam os pássaros engaiolados, são as que amam, são os pássaros que voam. Essas escolas existem para dar aos pássaros coragem para voar, né? Então, são provocações aqui. Então, nessa perspectiva, pretende-se, através de atividade de intervenção, oficinas de pensamento, né? Provocando diálogo, atividades sensoriais, como produto, né? Trabalhar imagens,
para observação, reflexão, murais na escola, a partir de reflexões, né? Também utilizada a arte cinematográfica, e um produto que eu penso que será uma síntese, a construção de um caderno ético, né? Conforme nós podemos ter as intervenções, as aulas, né, dentro desse projeto, e produzindo um caderno ético, conforme a experiência que os alunos vão tendo nessa interioridade, né? nessa, é, nesse filosofar. Né? Mas é isso. Obrigada. Então, vamos passar para as perguntas, para o debate. Eu queria trazer uma experiência que eu fiz recentemente na escola onde eu trabalho, que me lembrou muito isso que você estava falando, né? Teoria, prática e essa experiência estética, né? Aqui no Ceará, a gente tem uma região que está passando por um processo de desertificação, é Irauçuba. E com isso, as pessoas têm que sair de lá, né? Procurar outros locais, né? E aí eu pergunto, na aula eu começo a situação, problema com isso, né? Assim, gente, por que é que isso acontece? Né? Quais são as formas de pensamento que têm levado o homem a agir de uma forma a gerar esse processo, a acelerar esse processo de desertificação? Aí eles falam, né? Eles dizem, porque a gente está desmatando muito, a criação de gado desordenado. Sim, mas qual é a ideia que está por trás dessa ação? Aí, engraçado que eles me dizem, gente, ele assim, a ideia de que o ser humano é que controla a natureza, assim, pois é. E aí, que outra forma de pensar a gente pode desenvolver que rompa com essa concepção, né? Ou seja, ao invés de pensar, uma forma de pensar que antropocêntrica e apartada, como dizia o Ayrton Krenak, né? Ser humano apartado da natureza. Alessandra? Desculpa, pode continuar. Sim, o ser humano apartado da natureza, que outra forma, aí eu apresento até o Stefano Ferretti, né? E também o Ayrton Krenak. O ser humano ele não tá. E aí eles têm uma nova forma de pensar, ou pelo menos eles vão desenvolver, né? Que faz com que eles pensem uma nova prática, e com isso eles têm uma outra sensação, né? Se antes havia a experiência estética de sentir, né? Da desolação, não, né? Agora a gente tem uma esperança no sentido de, não, a gente pode continuar na nossa terra, e para que a gente continue, a gente precisa pensar novas práticas, né? Que vai vir de volta a forma de pensar. Legal, Daniel. Sua contribuição. Obrigado. Sebastião. Wagner? Sim. Está me escutando? Sim, estou escutando sim, Suzy. Eu achei bastante interessante, né? Você falar sobre formação integral nos dias de hoje, e gostaria de saber se você faz alguma crítica, ou se o seu trabalho vai abordar questões relacionadas à reforma do ensino médio. E, na verdade, né, nós não temos uma reforma, nós temos as reformas do tanto desde o governo Temer, que ele propôs, né, a formação por áreas de conhecimento. Já surgiram umas 3 propostas, né, para essa, mas a essência áreas de conhecimento, né, e você trabalha com uma noção de formação integral. E se no seu trabalho você vai discutir mais a fundo isso, né, para que possamos entender melhor, até porque a filosofia,
como a sociologia, se descaracterizaram tanto, né, nessa base nacional como curricular, que no ensino médio elas entram totalmente o que eles chamam de interdisciplinaridade, transversalidade, e não necessariamente um espaço adequado, né, para tratar das questões filosóficas e do pensar filosófico. Suzy, a sua observação é pertinente, né? Vou considerar para fazer parte aqui das reflexões. Mas a minha experiência assim, no dia a dia, né, é que essa fragmentação toda, né, saberes, itinerários formativos, né, embora às vezes a gente está lá numa aula de projeto de vida, de geopolítica, né, mas a gente traz, né, a filosofia, traz o pensamento filosófico, né, não deixa esses modelos, esses currículos nos amordaçar, né, considerando nossa liberdade nessa cátedra, né, mas o meu texto, eu não vou pensamento, né, considerar essa reflexão também que você trouxe, né. Ok, legal. Mais alguém? Se não, podemos passar para o próximo trabalho. Pode dizer. A Beatriz quer chamar ou a minha lista está correta aqui? Podemos seguir a minha. Aí a próxima professora é Manuela Maria. Você encontra? Então, passamos a palavra para a professora Berenice Ferreira. Se encontra, Berenice. Certo? Posso começar? Sim. Tá, boa noite. Eu sou a Berenice, estou falando aqui de uma cidadezinha no sul do Piauí, fica a 900 quilômetros de Teresina, né? E o meu trabalho, ele vai falar sobre uma pesquisa, né, que ainda está em andamento, né, ainda não foi concluída, só tem aí, tá, vamos dizer que 40%, né, da pesquisa, ela está ainda em andamento. E ela vai falar sobre os pressupostos filosóficos e pedagógicos do pensamento russoniano como inspirações para o filosofar como crianças e adolescentes no ensino fundamental, né? Onde este estudo, ele investiga exatamente esses pressupostos filosóficos e pedagógicos do Jean-Jacques Rousseau, analisando suas possíveis contribuições para o ensino de filosofia no ensino fundamental, considerando que o Rousseau, ele defendia uma educação pautada na liberdade, na autonomia e no respeito à natureza da criança, do adolescente. Busca-se compreender de que forma esses princípios podem fundamentar práticas pedagógicas que incentivem o pensamento crítico e reflexivo desde os primeiros anos escolares. Embora sua obra não trate diretamente da educação formal nos moldes contemporâneos, seu pensamento apresenta elementos que permitem repensar a inserção da filosofia no currículo da educação básica, sobretudo
ao reconhecer a capacidade dos adolescentes de questionar, de interpretar e construir conhecimento a partir de suas próprias experiências. Nesse sentido, além da análise teórica do pensamento russowniano, essa pesquisa ela apresenta uma proposta de intervenção pedagógica a ser desenvolvida em uma escola que tem por nome Júlio Borges de Macedo, localizada aqui no município de Riacho Frio, onde será feita, está sendo, né, hoje já está atuando, já está acontecendo a intervenção nas turmas de 6º e 9º ano, com cerca de mais ou menos 30 professores, além de coordenador e diretor. O projeto, essa pesquisa, ela será desenvolvida em parceria com o docente das áreas de artes e língua portuguesa, e constituirá, ou seja, será na realização de oficinas filosóficas voltadas à valorização da liberdade, da criatividade e da expressão dos estudantes. Nessas oficinas, os alunos eles serão convidados a criar livremente, sem imposição ou julgamento, produtos artísticos e filosóficos que culminarão em uma mostra pedagógica com estandes, apresentações teatrais e exposições, né, inspiradas na obra do Emílio ou da Educação, do Rousseau, tanto em seu contexto original, quanto em uma releitura contemporânea. A proposta ela visa não apenas incorporar a filosofia como prática viva e dialogada, mas também promover um ambiente escolar mais sensível ao desenvolvimento integral do sujeito, em consonâncias com os ideais russowniano de formação moral e social, né? Então, o principal objetivo dessa pesquisa é fazer essa investigação dos pressupostos filosóficos do russowniano e trazer esses pressupostos como inspiração para o filosofar com crianças e adolescentes do ensino fundamental, né? O presente trabalho, ele centra-se, portanto, na análise desses pressupostos, do Jean-Jacques Rousseau, tendo ele como um dos principais expoentes do iluminismo e referência fundamental para a pedagogia moderna. A proposta de Rousseau, especialmente em sua obra Emílio ou da Educação, é pautada por uma concepção inovadora que coloca a criança como centro do processo educativo, respeitando suas etapas de desenvolvimento e suas particularidades. Suas ideias sobre educação, liberdade, natureza não apenas desafiam os moldes pedagógicos de sua época, mas continuam inspirando debates sobre as finalidades da educação e suas implicações práticas, particularmente no que se refere à formação do pensar filosófico desde as etapas iniciais, né? O pensamento filosófico de Rousseau, ele desafia os educadores a reconsiderarem as bases de suas práticas pedagógicas, visto que aponta para a necessidade de um ensino que não se limite a instruir, mas que também inspire e forme indivíduos capazes de pensar por si mesmo. No ensino fundamental, a filosofia ela poderia desempenhar um papel crucial nesse processo, funcionando como um meio de ensinar os adolescentes a questionar o mundo ao seu redor, refletirem sobre questões morais e éticas e desenvolverem habilidades de argumentação e diálogo. Pode-se perceber que a educação frequentemente destacada, tanto por acadêmicos quanto por cidadãos no geral, como a base para o desenvolvimento de uma sociedade crítica, democrática e ética. No entanto, o sistema educacional brasileiro, embora comprometido em muitos aspectos com a formação dos estudantes, apresenta lacunas significativas em relação à implementação de um ensino filosófico consistente, especialmente no ensino fundamental, né? A ideia de que o jovem não é capaz de filosofar pode ser associada ao senso comum
percebido nas diversas camadas da sociedade, mas também em determinadas concepções filosóficas e psicológicas sobre o desenvolvimento humano. Um dos principais argumentos contra o ensino de filosofia para crianças se baseia na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Contudo, essa interpretação da teoria de Piaget, ela tem sido questionada por diversos estudiosos, como Lippmann. Ele argumenta que, embora a estrutura cognitiva das crianças esteja em desenvolvimento, elas já demonstram um pensamento naturalmente filosófico, pois fazem perguntas fundamentais sobre a existência, o bem e o mal, a verdade e a justiça. Para Lippmann, o ensino de filosofia desde cedo não apenas é possível, mas necessário para desenvolver o pensamento crítico e reflexivo desde a infância, né? No Emílio, o Rousseau, ele descreve a educação de um menino fictício, Emílio, desde a infância até a idade adulta, demonstrando como a aprendizagem deveria ocorrer de acordo com as etapas do desenvolvimento humano, e aponta para um modelo educativo baseado na liberdade e na experiência direta com a realidade, sem imposição de conceitos abstratos precoces. A proposta educacional do Rousseau, ela deriva de sua concepção de natureza humana e de sociedade. Ele acredita que o ser humano nasce bom, mas é corrompido pelo convívio social. Para evitar essa degeneração, ele propõe uma educação que preserve a pureza das crianças e desenvolva seu pensamento autônomo antes de submetê-la às pressões sociais, né? Além disso, para Rousseau, a educação ela deve ser moldada pela curiosidade natural das crianças e do adolescente, permitindo que ela explore o mundo de maneira ativa e questionadora, né? Assim, a ausência da filosofia no currículo do ensino fundamental no Brasil é uma questão que levanta intensos debates entre educadores e filósofos da educação. Embora a filosofia ela seja amplamente reconhecida como uma disciplina formativa, sua inclusão no ensino básico tem sido limitada a partir do ensino médio. Tal exclusão reflete não apenas a negligência histórica com o potencial da filosofia como ferramenta de formação crítica desde a infância, mas também a resistência em reconhecer as crianças e adolescentes como capazes de desenvolver habilidades filosóficas, né? Além disso, a estrutura curricular, fatores culturais e políticos também podem contribuir para a negligência em relação à filosofia, visto que a filosofia, enquanto prática reflexiva, ela questiona verdades absolutas e desafia convenções sociais. Esse potencial transformador pode ser percebido como uma ameaça em contextos onde a educação ainda é vista como uma ferramenta para a produção de estrutura e poder. Daí, diante disso, a necessidade dessa filosofia ser inserida desde o ensino fundamental. Portanto, parte-se de uma questão, esse trabalho, essa pesquisa, parte-se de uma questão norteadora central. De que forma os princípios filosóficos e pedagógicos do Jean-Jacques Rousseau podem influenciar e beneficiar o ensino de filosofia no ensino fundamental brasileiro? Essa pergunta, ela guia o desenvolvimento de toda a investigação que se estrutura com base na análise de obras de Rousseau e na reflexão sobre suas implicações pedagógicas para a formação do pensamento crítico e reflexivo na infância. Em um momento histórico em que as práticas educacionais elas são constantemente desafiadas a se reinventar para responder às complexidades do mundo atual, resgatar o pensamento de Rousseau representa uma oportunidade de revisitar valores fundamentais da educação e reimaginar a escola como um espaço de liberdade, criatividade e formação integral. E assim, a pesquisa, ela apresenta, já tem 2 capítulos prontos, onde o primeiro capítulo tem como objetivo oferecer uma base teórica sólida, ao apresentar as principais ideias do filósofo, bem como o contexto em que foram desenvolvidas,
Inicialmente, o subcapítulo Contexto Histórico e Intelectual situa-se Rousseau no século XVIII, destacando os debates filosóficos e sociais que influenciaram sua obra, e os fundamentos filosóficos do pensamento russowniano. Discute-se sua concepção de ser humano e sua visão crítica sobre a sociedade de sua época. Já em A Concepção de Educação em Rousseau, são detalhadas as ideias do autor sobre a educação como um processo natural e libertador. Por fim, em Natureza, Liberdade e Educação, uma análise do Emílio, realiza-se uma leitura crítica de sua obra Emílio ou da Educação, ressaltando as implicações dos seus princípios e desenvolvimento infantil. Diante desse contexto, a presente pesquisa busca não apenas compreender os pressupostos filosóficos e pedagógicos do pensamento do Rousseau, mas também refletir sobre como essas ideias podem inspirar a prática da educação filosófica no ensino fundamental, sempre tendo como pressupostos o objetivo de demonstrar que a filosofia, longe de ser uma disciplina abstrata, pode e deve ser acessível a crianças e adolescentes, contribuindo para a formação de um indivíduo mais autônomo, crítico e consciente de seu papel na sociedade, né? E aí essa pesquisa ela será desenvolvida ao longo desse mês, né, de agosto, setembro, onde iniciou já dia 4 a intervenção na escola. O planejamento das atividades contempla abordagens interdisciplinar com o ensino de artes e língua portuguesa, tendo em vista que a disciplina de filosofia ainda não tem no ensino fundamental, então eu precisei integrar ela nessas duas disciplinas para que o processo acontecesse, né? O desenvolvimento da pesquisa está estruturada em duas ações centrais. A primeira é a sequência didática filosófica, e a segunda é um projeto interdisciplinar. A sequência filosófica ela visa introduzir os alunos à prática do filosofar, estimulando a reflexão, a argumentação, a análise crítica, a capacidade de questionamento sobre temas relacionados à vida cotidiana e à realidade que o cerca para os alunos do 6º ano, né? Onde eles têm, em média, 11 anos de idade. Essa ação ela busca compreender como a filosofia pode ser iniciada de forma significativa e acessível, respeitando o ritmo natural de aprendizagem de crianças e adolescentes. E a outra ação é o projeto interdisciplinar, que contempla não só a sequência didática, né, as atividades, mas também a criação de um e-book com as turmas de 9º ano, onde eles já estão construindo os textos, né, essas reproduções, então, sem nenhuma imposição, a gente vai fazer esse e-book e tentar mostrar que a filosofia ela é, sim, capaz de ser inserida desde o ensino fundamental para nossos alunos. É isso. Certo, então agora, obrigada, né, Berenice? Vamos abrir para as perguntas. Berenice, na escola que eu trabalho, os meninos, eles tendem a confundir filosofia com projeto de vida. Um projeto de vida. E aí, como que como que, não sei se na tua pesquisa aborda esse ponto, mas como esclarecer aos alunos, né, a diferença entre a filosofia, o conteúdo, a própria metodologia que é passado, que a gente passa conteúdo através desse de filosofia, ou com buscando desenvolver neles a atitude filosófica, né, e o projeto de vida. Não sei se a tua pesquisa contemplaria esse tipo. Bem, de início, o que foi feito foi o seguinte, né? De início, eu fui para a sala junto com a professora titular, porque, tendo em vista que não tem filosofia ainda nos anos iniciais, eu acredito que daí tanto, talvez seja por isso que no ensino médio os alunos têm tanta dificuldade com o ensino de filosofia. Eu acho que, devido a isso, ela é tão
como que eu posso falar, tão retalhada, né, no ensino, porque sendo inserida desde as séries iniciais, eu acredito que já teria no ensino médio uma importância maior para os alunos, um interesse maior, né? E para que eles não confundam com o projeto de vida, né, eu apresentei alguns conceitos do Jean-Jacques Rousseau, trazendo para eles essa filosofia, diferenciando que a filosofia ela não é um projeto de vida, mas ela te dá visão a questionar aquilo que você não concorda ou a buscar uma verdade sobre algum questionamento que você tem, né? Onde ainda nós temos os próprios filósofos, colegas, que não acredita que essa filosofia seja capaz para um menino, por exemplo, de 10, 11 anos, né? E hoje, aí eu me pergunto, se é possível um menino calcular, por que não é possível ele conhecer a filosofia desde cedo, né? Então, isso me levou a fazer essa pesquisa, essa indagação. E o que foi feito para que ele não confunda com projeto de vida foi esclarecer o conceito de projeto de vida, o que o projeto de vida te traz, e a diferenciá-lo da filosofia, mostrando através de conceitos, onde agora esse mês já está acontecendo a intervenção na escola, a gente trouxe alguns conceitos, trouxemos problemas contemporâneos, onde eles puderam questionar, onde eles puderam produzir em cima desses conceitos, né? É isso. Não sei se respondi, mas é isso. Antes do Ricardo, eu gostaria de saber qual cidadezinha do Piauí você é? Riacho Frio, fica a 930 quilômetros de Teresina. Eu Bem trabalhei, pequenininha, 5.000 habitantes. eu trabalhei 2 anos em Picos e 2 anos em Teresina. Ainda fica distante de Picos. Sim. E outra coisa, você disse que acompanhou o professor do 6º ano. Em qual disciplina? Sim, devido não ter a filosofia, então eu tive que pedir, tive que conversar com a direção, coordenação da escola, apresentar a pesquisa, apresentar o projeto de intervenção, e aí ela está acontecendo nas aulas de português e artes. As professoras de português e artes estão me ajudando nesse processo. E aí foi bem interessante, porque com as produções que eles estão fazendo, a professora de português, o que ela faz? Depois que ele produz o texto filosófico, né, ela corrige, ela trabalha a gramática com correções, mostrando, e ela também tem gostado bastante. No depoimento dela, ela demonstrou isso. Já a NIARTE, eles estão construindo telas filosóficas, tem várias telas filosóficas construídas, então, assim, está em andamento aí a intervenção. Ok. Então, agora o Ricardo. Boa noite. Boa noite, Berenice. Gostei, tá, da sua exposição, achei muito interessante. E, assim, eu acho que tem realmente que ter a filosofia no ensino fundamental, né? Eu moro em São Paulo, na cidade de Osasco. Tá me ouvindo? Estou, sim. Legal. Sim. Tá, então, eu moro em São Paulo, na cidade de Osasco. E Osasco não tem filosofia para ensino fundamental, né? Mas algumas cidades vizinhas aqui têm, né, na rede pública, né? Filosofia no ensino fundamental existe, mas só no particular, nas escolas particulares tem, desde a primeira série do ensino fundamental, né? Vai da primeira série até o 3º ano do ensino médio. Isso escolas particulares. Agora, existe cidades vizinhas aqui à minha, né, que tem filosofia também no ensino fundamental, né, que é interessante. Tá legal? Achei muito bacana. Na capital, na cidade de São Paulo, não tem filosofia no público, só no particular, né? Particular tem, público não, né? E é interessante que pesquisas já mostram, né? Inclusive eu estou fazendo esse estudo agora, pesquisas recentes já mostram que o aluno que tem contato com a filosofia desde cedo, o pensamento, tanto o pensamento crítico como lógico, ele é desenvolvido mais rápido, né? Então, assim, não sei por que não ter desde as séries iniciais, já que as pesquisas já mostram que que essa filosofia deve sim ser inserida desde as séries iniciais.
O projeto de vida no ensino fundamental tinha algumas propostas lá do governo, né? Que aqui em São Paulo as aulas vêm pronta, né? É diferente de vocês. Aqui em São Paulo as aulas vêm pronta e o professor não tem opção, ele tem que fazer aquilo que está lá, não pode mudar, né? Não pode questionar. Professor de filosofia é proibido de questionar, tá? Isso daqui é o que está determinado aqui em São Paulo. Tá? Então, a coisa assim, mas tive uma atividade de projeto de vida que eu achei muito legal e eu desenvolvi na sala de aula, né? Que era dos super-heróis. Então, eu perguntei para as crianças, né? De onde veio, né? Como é que os super-heróis adquiriram seus superpoderes, né? Então, tem o Batman, o Super-Homem, né? A Mulher Maravilha, o Hulk, né? Daí eles falaram assim, o Hulk, ele desenvolveu o poder dele. O Super-Homem, ele já nasceu assim. O Batman, ele não tem poder nenhum, mas ele usou a tecnologia. Aí eu falei assim, que legal, ó. Então, e aí, onde encaixa o seu superpoder? Será que você já nasceu com superpoder, com alguma coisa, né? Ou você adquiriu alguma coisa ao longo da tua vida, ou você pode usar as tecnologias para desenvolver alguma coisa, né? Então, pega aí, né, os super-heróis e passa isso para eles, né? Ó, por exemplo, o Batman usa tecnologia a favor dele, né? Aí eu coloquei os super-heróis que existe aí, né? O Neymar, né? Pelé, Neymar. São pessoas que já nasceram assim. Então, tá vendo? Olha, pessoas que já nasceram desse jeito. E você? Com o que você já nasceu? Então, eu não parto para essa coisa de ética, de moral em projeto de vida. Mas assim, eu parto assim, o que ele tem que ele pode desenvolver a vida dele? E o que ele precisa para chegar onde ele quer, né? Então, quando eu trabalho projeto de vida, eu separo de filosofia, entendeu? Eu separo um pouco aí, porque ele vai ter filosofia e projeto de vida, né? Então, para não misturar os dois, tá? Projeto de vida é justamente isso. O que ele precisa para desenvolver as suas habilidades para poder viver bem, entendeu? Então, a gente costuma separar um pouco assim. Não sei como vocês costumam trabalhar, né? Mas eu acho muito legal esse seu trabalho com criança. Eu acho Ok. importante. Ok, Parabéns. então obrigada. Falta um tempinho, o Wagner. O tempo tá estourado aí, mas é só saber, a Berenice, você, assim, como pesquisa de campo ou de outra forma, você buscou alguma escola que já está acontecendo, está efetivamente a aula de Sim, filosofia sim, no fundamental, e escola como de que ensino tem sido a fundamental. experiência? Já está acontecendo agora. Começou dia 4 o projeto de intervenção, né? A ação começou dia 4 de agosto e ela vai se estender até setembro. Já está acontecendo. É uma escola de 6º a 9º ano. Nessa escola tem 12 turmas e, 300, se não me engano, 386 alunos, né? Aí esse projeto ele já está acontecendo nas turmas de 6º e 9º ano. Porque nas turmas de 6º ano eles são bem menores, está iniciando, né? E as turmas de 9º ano são as turmas que já estão saindo aí para o ensino fundamental. Então, já está acontecendo essas ações. A sequência didática, que é a primeira ação, ela já está acontecendo, que é onde foi colocado para eles conceitos e filosófico, com textos, né? E aí, em cima desses conceitos, foram desenvolvidos alguns trabalhos, algumas atividades com músicas, peça teatral, inclusive na culminância vai ser apresentada a peça teatral Emílio. O nome da peça teatral é até o Emílio nos dias atuais, né? Onde está colocando o Emílio, se o Emílio realmente existisse hoje, como ele agiria? Será se ele queria uma Sofia que seria apenas para trabalhos domésticos, ou essa Sofia hoje seria parceira lado a lado dele, né? Então, tudo isso está sendo trabalhado dentro dessas turmas na Escola Júlio Borges de Macedo. Legal. Muito obrigada, então, Berenice. Mais alguma Eu que agradeço. colocação?
Então, a Beatrix pode chamar a próxima pessoa, por gentileza. Bom, a próxima pessoa seria a Emanuela, mas ela saiu da sala agora há pouco. Então, acho que fica em aberto o debate. Caso ela apareça, ela já apresenta na sequência. Ela é a última? Sim. No caso, faltou o professor Roberto Rodrigues e o Lucas Alexandre. Ok. Só para questionar, eu entendi, a Beatriz, qual é o que a CAPES intitula como produto, o que ela vai apresentar, que é a implantação, né, o desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de filosofia no segundo ciclo, né, na segunda etapa do ensino fundamental, a partir do sexto ano. E os demais, o Wagner e o que apresentaram, o Wagner, Daniel, hein? o Daniel, o que vocês têm como proposta desse produto que vocês vão apresentar ao final do Prof. Fio? Ok. Eu só vou, se o Daniel estiver primeiro, aí estou abrindo aqui o meu arquivo. Pronto, o meu produto será uma sequência didática. Foi mais ou menos nos moldes do que eu narrei quando eu estava comentando a exposição do Wagner, né? Propor uma sequência didática em que se coloca uma situação problema, que faz parte da realidade dos educandos, ou seja, não é uma proposta, não é uma situação problema que visa atender unicamente para o mercado de trabalho, mas um problema que eles vivenciam no cotidiano deles, no caso, eu sempre citei, né, processo de desertificação, fazer com que eles percebam, através de um debate, sobre quais são as formas de pensamento que geram aquela ação, e, através de leitura de autores, né, que apresentam algumas propostas diferentes, né, mostrar para eles que eles podem desenvolver uma nova forma de pensar que resulte, em conseguinte, numa outra forma de ação. É isso. Em resumo, é uma sequência didática. Entendi. Posso pôr aqui? Tudo? Sim. Ok. Então, pensa-se inicialmente numa oficina do pensamento, o tema, né? E o objetivo é investigar o papel da educação como espaço de formação crítica, né? Conforme já foi exposto. Então, a oficina do pensamento, a princípio, seriam 4 encontros em sala de aula, que são 2 atividades extra-classe, né? Na verdade, esse número de encontros deve aumentar. Mas a atividade de intervenção, essa oficina de pensamento, fomentar o desenvolvimento do sujeito ético, sensível, né, com exercício de autoridade, capaz de conhecer o outro e o bem comum, norteadores da vida. Então, os objetivos vão promover a reflexão, comportamento ético do estudante, e serão alunos do primeiro ano, né, ensino médio, e eu falei 4 encontros, são 6 encontros, 4 em sala de aula e 2 encontros, atividades extra-classe, né? Então, sessões de reflexão a partir de um recorte de um filme pré-selecionado, a princípio pensa um filme que é Escritores da Liberdade, em cada encontro um recorte desse filme, né? E previamente eles já assistiram de forma integral o filme, né? Como classe invertida, né? E a cada encontro, a cada experiência que eles vão tendo, eles vão registrando num caderno.
seria a produção de um caderno ético, né, ao longo das atividades. Vai sendo produzido esse material de registro individual, né, esse caderno ético, também em termos de sensibilizar a questão estética, pretende-se, quem sabe, uma apresentação instrumental, né, uma orquestra instrumental de jovens e adolescentes que tem aqui na cidade, e para gerar essa experiência deles com a música, né, e alguma experiência filosófica com isso, a partir de algumas reflexões. E, novamente, registro no caderno ético. Todas as atividades, os encontros vão registrando nesse caderno ético, né? Essa seria a oficina do pensamento. Então, essa metodologia, a exibição do filme, né, Escritores da Liberdade, refletir sobre os dilemas éticos apresentados no filme, conectado com conceitos filosóficos, dilemas cotidianos dos alunos, considerando o contexto deles, né, a dinâmica de grupo, experiência estética, a produção artística coletiva, né, pensa-se também na produção de um mural na escola, né, para eles expressarem as experiências deles, e basicamente é isso. E também uma exposição de arte, arte contemporânea, para discussão, né, de alguns conceitos terão de textos pré-selecionados também, filosóficos, mas pensou-se na arte contemporânea o artista de rua, de murais, né, de rua, Banksy, né? Tem até um bem conhecido, que é a garota com um balão, né? Um balão de coração vermelho, bem conhecido, e também um mural conhecido, que é o soldado jogando flores, né? Trabalhar essas imagens também com eles, né? E então as dinâmicas são essas, né? A música, a arte, a discussão em grupo e a produção do caderno ético em cada encontro, né? Esse registro até pretende que isso seja um material que fique na escola, né? Para uso em outras ocasiões, outros professores, né? A produção desse caderno ético, né? É isso. E quantas horas, na verdade, minutos, né? A modulação, você fala de onde mesmo? Osasco? Não, é Santo André. Ah, Santo André. E a modulação de vocês são quantos minutos? Bom, as nossas aulas são de 50 minutos, né? Porque eu estou pensando aqui que talvez seis aulas de 50 minutos seriam poucas, né? Para tanta potencialidade do trabalho, né? Verdade, Suzy. Seriam poucas. O meu orientador, o Augusto Rodrigues, ele sugeriu já eu fazendo algumas intervenções durante as aulas, todas as minhas aulas, em algumas perguntas, algumas provocações, né, dentro desse contexto, né, e já vou anotando isso, né. Talvez isso já vai sintetizando mais também, né. Mas algo a considerar, sim, Suzy. Mas é uma proposta bastante interessante, né? Articular artes visuais, artes cênicas, não sei se foi você que falou do teatro, mas artes visuais, né? Cinema, são instrumentos, na verdade, são recursos didáticos, né, pouco utilizados, porque com as aulas aqui, eu falo a nossa instituição está bem na divisa, né, com o Goiás, e no município que faz divisa, a modulação são 45 minutos. Então, até que assista um filme, né, completo,
já vão ali quase 4 aulas, né? Só para assistir um filme, se ele for um pouco maior. E depois ainda vem o trabalho. Eu falo porque eu estou com orientanda, inclusive, que ela está desenvolvendo o trabalho sobre pensamento crítico, né? Com base ali em Adorno e Horkheimer, e ela tá com esse problema, né? De também de encontrar para que ela possa desenvolver toda a sequência, ela precisa de 8 encontros, e aí ela vai pegar praticamente 2 meses da aula da professora, que neste semestre ela não conseguiu entrar como professora de filosofia, então ela vai ter que trabalhar com outra professora que pegou, né, as aulas. Então, para ela está sendo difícil, né, articular o tempo e o desenvolvimento do produto, chamado produto. Então, é um pouco complicado, né, a realidade aqui.